Olá, meninas. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês nessa reunião da Rede Profis. Hoje, a Maria Irene, né, que separou para falar para a gente como humanização, que é o que todos nós, como associação, trabalhamos, né, desde o Centrinho, que foi o precursor do tratamento, e também a gente está aberto a vocês trazerem outros temas, outras necessidades. Peço que também façam parte do nosso encontro da Rede Profis no próximo dia 7 de outubro. Vai ser um sábado inteiro dedicado para conversar sobre a fissura lábio-palatina. Vamos ter um espaço também para falar das associações. Vamos apresentar mais ou menos o que estamos trabalhando esse ano como Rede Profis. E pedimos que vocês façam a inscrição no redeprofis.com.br e também convidem todos os amigos, né, das associações, aí, seus colegas de trabalho, os pais que queiram também saber um pouco mais de fissura. É muito importante porque vai ser um curso de atualização na fissura. Vamos falar de pesquisa, vamos trazer também as atualizações dentro da fissura lábio-palatina, tá bom? Então, espero que todas vocês possam participar no sábado 7 de outubro, e a inscrição vai até o dia 30 desse mês. É isso mesmo, Marinês? Isso, perfeito. Isso, até o dia 30 desse mês. Então, eu peço que façam e convidem quem acham necessário. Tá ok? Muito obrigado. Aí a Marinês vai dar o início ao curso. Marinês. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês. Para nós é uma honra poder compartilhar nossas experiências. Okay? Então, agradeço imensamente. E só lembrando, o Jorge já falou do nosso encontro, que será dia 7 de outubro. Vocês podem acessar o site da Rede Profis, www.redeprofis.com.br. Vocês vão encontrar no link lá, eventos. Cliquem lá, tem o programa, tem o formulário de inscrição, e aproveite para dar uma olhada, uma passeada no nosso site, que está com muita informação. Nós temos todos os censos, as associações cadastradas, que é muito importante que vocês explorem esse site, que a gente construiu com bastante carinho e responsabilidade, ok? Lembrando também que nós continuamos com a nossa campanha das camisetas Fissuras do Brasil, e tem alguns números ainda na Profis Bauru. Quem tiver interesse pode solicitar pelo correio, a gente pode estar enviando. Ou se algum paciente for para Bauru, leva para vocês. E além das camisetas, nós temos as canecas, tá? Canecas Fissuras do Brasil, que está linda, ó, ok? Aí quem tiver interesse também, olha, tá bom? Aí pode solicitar na Profis Bauru, que está disponível lá. As canecas a gente não está assumindo o correio, porque é frágil, mas se vai alguém para Bauru, sempre tem um paciente, um profissional, vocês podem solicitar, ok? Bom, dando início, então, ao nosso grupo hoje, nós vamos falar hoje, o tema é sobre humanização na saúde. Nós convidamos a doutora Maria Irene Bachega, ela é enfermeira, ela é ouvidora do Centrinho USP Bauru, e ela gravou a aula dela porque ela está participando de um congresso no Rio de Janeiro. E como ela já havia transferido já 2 vezes a palestra dela, ela assumiu esse compromisso e gravou essa palestra. Então, nós vamos, assim, eu vou pedir para a Marglete passar essa gravação, e depois dessa gravação a gente abre, se alguém tiver experiência com humanização, é importante também colocar, e eu também faço algumas colocações finais após a fala da doutora Irene, tá bom? Então, vamos lá, Marglete, por favor. A lista de presença já está no chat, só clicar lá, ó, e preencher. A Ivanete perguntou. Bom, eu queria falar com vocês hoje o assunto sobre humanização e melhor tratamento.
Infelizmente, eu não vou estar presente, porque eu estou no Rio de Janeiro, num evento internacional, onde a gente vai estar falando sobre direitos humanos. Eu vou estar representando o Brasil. Eu acho que é uma oportunidade também da gente estar falando do nosso trabalho aqui no Centrinho, durante todos esses anos na ouvidoria. E eu queria muito agradecer vocês e pedir desculpa, né, de não estar presente, porque eu acredito que ficaria mais fácil, mas infelizmente não deu e a gente vai estar em outra oportunidade. O que nós vamos falar realmente é sobre humanização, que é uma coisa que eu gosto muito de estar tratando, e que, na verdade, a gente... qual que é o segredo maior de humanização? É que a gente não recebe usuários, a gente acolhe pessoas. E hoje em dia é um assunto muito importante nas instituições hospitalares, nos ambulatórios, porque a gente começa a trabalhar muito com rotina, com procedimento, e a gente esquece de acolher pessoas. A gente percebe que o outro requer uma atitude profundamente humana, e reconhecer e promover a humanização à luz de considerações éticas demanda um esforço para rever atitudes e comportamentos. Então, nós, enquanto profissional de saúde, a gente tem que perceber como que é a nossa fala, como que a gente recebe as pessoas, como são os nossos gestos, a nossa forma de falar, a nossa forma de receber. Então, o nosso comportamento, como a gente se mostra para o outro, né? A gente percebe que no mundo atual, né, essa era da robotização, da informação, da ciência, o homem, de uma forma geral, ele torna mais egocêntrico, individualista, ambicioso, supérfluo nas suas relações humanas. E principalmente com o avanço mesmo, né, da saúde, e o que nós tivemos também sobre o Covid, nós percebemos que as pessoas, eu achei que viriam melhor, que ficariam melhor depois de passar 2 anos praticamente dentro de casa, mas a gente percebeu assim uma explosão no ser humano. E a gente sabe que no século XXI o homem ele busca conhecer, conquistar o mundo, mas esquece de si próprio, dos seus conflitos e das suas necessidades emocionais. E ele passa a não perceber o outro. E o homem também se julga ser onipotente. Quando ele passa na condição de dependente, como é no caso dos hospitais, ele entrega-se à comunidade na esperança de, pelo menos, receber consolo para os seus males, de modo a obter a reintegração na sociedade como unidade produtiva plena em vigor e capacidade. Nós percebemos muito isso quando nós temos uma doença que alguém fala, olha, você está com câncer. E aí a pessoa, a partir daquele momento, ela começa a se perceber que ela precisa de alguém e que ela, né, que ela não é, ela é dependente de alguma coisa, principalmente na área de saúde. E o modo de vida contemporâneo que a gente está vivendo, o que nós pensamos na alta produtividade, na melhoria da qualidade de mercado e a ânsia pelo acúmulo rápido de capital. Isso tudo a gente percebe que também verifica nas relações sociais, quer dizer, o desemprego, a exclusão, o subdesenvolvimento, a humilhação em massa. E as pessoas ficam sem ter uma saída. E uma sociedade complexa quanto ao aspecto humano de compartilhar e aprimorar seus sentimentos, ideias positivas, o mínimo é criar e difundir oportunidade de viver e existir de forma digna e sensata, através de experiências úteis, trocas de informações precisas, respeito às diferenças e principalmente a tolerância. Hoje, nós entendemos que o ser humano, ele adoece e tem risco de morte, mais por criminalidade, violência, acidentes, solidão, angústia, depressão,
estresse, intoxicação química, drogas lícitas e ilícitas, ignorância, sedentarismo, má alimentação, miséria, desonestidade e impunidade. Isso tudo mais do que nós entendemos que é por menos micro-organismo. Então, a gente percebe que o mundo está diferente. E isso tudo, a gente precisa pensar nas nossas organizações para se tornar mais humanas. E quando a gente fala mais humana, a gente fala, puxa, mas nós vamos fazer hospital? Eu estou falando para assistente social, falando, por que nós temos que falar, se tornar mais humana? Nós somos humanos e, na verdade, a gente precisa implementar esse resgate de humanização no ambiente de trabalho, evitando que a solidão do trabalho, uma das consequências predominantes da contínua fragmentação. Então, nós nos sentimos sozinhos no trabalho. E também nós temos que entender que hoje, principalmente a mulher, a gente tem muitas pressões como mãe, filho, mulher, esposa, profissional, casa, alimentação, desejos, doença, conta a pagar, violência. E o homem também tem enfrentado muitas ocupações. Olha como que nós nos sentimos. Nós nos sentimos como um tsunami na nossa cabeça. O dia a dia de sobrecarga muito maior, nós sentimos desse jeito. Mas quando a gente adoece, a gente sai da nossa zona de conforto, o mundo de incertezas e dúvidas. Difícil, né, a gente falar de humanização em locais que já deveriam ter sido humanizados, como o hospital. Na verdade, a gente se sente como uma mulher grávida, sabendo, será que vai ser, enquanto não faz o exame, será que vai ser menino ou menina? Então, a gente sai dessa zona de conforto e essa ansiedade é muito grande. Na verdade, o que é a filosofia da humanização? O que diferencia o ser humano da natureza e dos animais é que seu corpo biológico ele é capturado desde o início numa rede de imagens e palavras, que, no caso, é apresentado primeiro pela mãe, depois pelos familiares, e em seguida pelo social. Por isso que é importante, quando a criança é pequena, a gente dá todo o apoio, todo o carinho, conhece a mãe, conhece os avós, conhece os familiares todos, e depois vai para a escola. Isso é muito importante, esse contato social. Nós somos dotados de linguagem e torna possível para nós a construção de redes e significados que a gente compartilha em maior ou menor medida com o nosso semelhante e que nos dão uma identidade cultural. Nós, seres humanos, somos capazes de transformar imagens em obras de arte, palavras em poesia, literatura em sons, em fala e música, ignorância em saber e ciência. Nós somos capazes de produzir cultura e, a partir dela, intervir e modificar a natureza, transformando doença em saúde. Às vezes, a palavra pode fracassar, e quando isso acontece, somos também capazes das maiores arbitrariedades. E a gente está vendo muita coisa hoje, né? Principalmente nós que trabalhamos na parte hospitalar, a gente percebe assim, um pouco de agressividade nos nossos usuários, na forma que eles chegam. Eu tenho percebido muito no trabalho, inclusive da ouvidoria, que as pessoas já chegam com o diagnóstico pronto de tudo que ela tem que fazer. Só que ela é incapaz de ouvir. E nós também, por sua vez, devido à sobrecarga dos profissionais de saúde, às vezes nós não ouvimos. É por isso que a gente tem que parar, sentar e ouvir. É uma coisa de cada vez. A destrutividade, ela faz parte do humano, e a história testemunha o que pontos somos capazes de chegar. Quer dizer, o homem se torna lobo do homem. E essa destrutividade pode se manifestar em muitos níveis de intensidade, desde o não olhar no rosto e dar bom dia, até o ato de violência mais cruel e definitivo.
eu sempre coloco, assim, para os funcionários, assim, a importância de chegar e falar um bom dia. Não é assim, bom dia, aí a pessoa te responde, só se for para você. Não, é para mim e para você, né? Então, as pessoas são mais violentas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse não violência, evitar, né, essa palavra não, né, não, para o sim, para falar mesmo um bom dia, se alegrar. O trabalho, ele dignifica as pessoas, né? Então, se a pessoa não gosta do trabalho, é complicado, é difícil, e principalmente se tornando profissional de saúde. Se somos todos humanos, por que então humanizar? Tá aí a pergunta. O que é humanizar? É garantir a palavra a sua dignidade ética. Sem, sem comunicação, não há humanização. Então, aquilo que eu coloquei no início, se você não olhar para a pessoa, conversar olhando nos olhos, sabe? Ouvindo a pessoa, porque às vezes eu percebo que do problema que foi gerado, o que a pessoa gostaria de falar é só falar, conversar, explicar o que está acontecendo. E humanizar na instituição hospitalar é respeitar as diferenças, a diversidade. Deixar as normas rígidas de lado quando elas não forem suficientes, principalmente na parte hospitalar, a gente percebe assim que tem hora para tudo. Tudo bem, eu entendo e sou da área, estou na área, e eu acho que nós podemos fazer diferente, né? Não deixar que a rotina prevaleça as nossas atividades e os nossos ideais. Por exemplo, alimentação. Hoje os hospitais mudaram muito. Antes a alimentação era servida às 4 horas da tarde, o café da manhã às 7. Então, por que isso? O chá chegava à noite, 8 horas da noite. A pessoa não está acostumada a dormir nesse horário, mesmo na área hospitalar. Então, a rotina dela, por isso que é importante, na consulta, quer dizer, que se entenda um pouco da rotina desse indivíduo, né? O que ele faz, por que ele faz, quais são as atividades, e buscar também pela empatia, buscar pelo todo integrado. Saber se comunicar, ouvir, gesticular, expressar, e principalmente a postura corporal. A postura corporal nossa diz muito de quem a gente é, de como a gente está vestido, de como a gente fala, como a gente expressa. Caras e bocas, as pessoas percebem. Então, isso é muito importante. E o que é humanização? Somos dotados de linguagem que compartilhamos com o próximo em maior e menor grau. E garantir a palavra, a sua dignidade ética, é humanizar. Entendeu? O processo de comunicação que envolve a troca de mensagens que devem ser compreendidas e compartilhadas, exercendo influência no comportamento das pessoas envolvidas. Senão, não adianta eu usar um termo técnico se a pessoa não entendeu. Então, muitas vezes, o que é importante na humanização? Como a senhora faz? O que a senhora precisa? O que a senhora veio aqui? O que a senhora está precisando? O que eu posso estar ajudando? Deixar que a pessoa fale, né? E enquanto profissionais da saúde, muitas vezes a gente passa na frente. A gente não deixa a pessoa explicar o que está sentindo, a gente já vai dando o diagnóstico, a gente já vai falando o que tem que fazer. E uma grande falha na área de saúde é a bendita palavra orientação. A gente orienta quem sabe. Quem não sabe, a gente ensina. Mas para poder ensinar, a gente tem que perceber como a pessoa faz, como a pessoa executa a atividade, como ela desenvolve, o que ela faz no dia a dia, para a gente poder ensinar. Depende muito da nossa capacidade de falar, ouvir, do diálogo com os nossos pacientes e usuários. E na hospitalização, é um momento difícil na vida de qualquer ser humano. Ela é carregada de medos, angústias diversas. A internação está numa crise
ao tirar a pessoa do seu cotidiano e coloca no mundo desconhecido, com suas rotinas, equipamentos, pessoas, limitações de movimentos, cheiros e procedimentos e dores. E hoje a gente tem uma vantagem, que ele fica com poucas pessoas nos quartos de hospitais, geralmente 2 ou 3 pessoas. Hoje o acompanhante está direto com o paciente. Então é muito importante que a equipe de saúde ensina, né, os acompanhantes a como se portar dentro da instituição, a importância de uma reunião prévia, que esses pacientes entendam o que estão fazendo na unidade de internação ou no ambulatório. Porque que acontece? O paciente chega, né, o nosso usuário chega na instituição, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe da rotina, então ele vai saber na hora que ele tem dificuldade, na hora que ele errou. Então, faz muita falta esse contato prévio com o paciente, né? Então, é tudo muito robotizado. As instituições passaram a ser muito robotizadas para cumprir metas. Eu vejo muito aqui no hospital, nós tínhamos antes um trabalho muito interessante de humanização, onde, no caso da internação, os pacientes passavam pelo serviço social, que era maravilhosa a reunião do serviço social, onde era explicado todas as formas, o que ia acontecer dentro do hospital, desde atestado, desde a alimentação, quer dizer, era o serviço social que controlava mesmo esse trabalho e era fantástico. Hoje, eu vejo que falta um pouco disso. O paciente vem, vai direto para a internação e eu vejo quem está orientando esse paciente é a recepcionista. E a recepcionista, ela realmente não tem uma formação como a do profissional de saúde. Então, ela fala, ele chega um paciente, ela fala, chega outro, ela fala. E o importante é vocês usarem a mesma linguagem, né? E dentro da humanização hospitalar é a redemocratização da sociedade brasileira e da luta por uma política pública de saúde universal e de qualidade. A humanização pressupõe respeito, solidariedade e a percepção e deve resgatar os valores de cuidado e carinho. É aquilo que eu acabei de falar. A realização de atividades que buscam valorizar e melhorar a condição emocional do paciente, que normalmente está psicologicamente abalado devido ao tratamento. E quando eu disse para vocês que o número de acompanhantes é importante essa orientação, principalmente para os acompanhantes, porque eles se conversam. Então, eles falam de tudo e de todos, porque a maior parte eles ficam no quarto sozinhos, ou entra a enfermagem, ou entra um profissional de saúde, mas eles ficam lá, eles se conversam, eles passam a noite conversando. E o cuidado exige graças a sentimentos, quer dizer, amor, carinho e respeito, e deve ser transmitido aos pacientes e familiares. Atividade lúdica e alegria nos hospitais são essenciais para o emocional do paciente. Então, essa parte hoje, a gente tem muito os palhaços dentro da instituição hospitalar. No nosso caso aqui, a gente tem o serviço de recreação, as festas, e é uma comunicação adequada e verdadeira. O apoio, o treinamento e a aceitação da equipe de saúde ajuda muito a melhorar a qualidade de vida do paciente. É importante a capacidade de escuta e de sensibilidade para captar o sofrimento espiritual, humano, implicado na doença física. O maior perigo para uma pessoa que sofre é ser assistida por alguém alienado aos seus sentimentos. Por isso, o profissional deve ter saúde para cuidar da saúde. A gente tem que ter um trabalho muito importante, cuidar de quem cuida. A gente tem passado por alguns momentos aqui na instituição e isso tem dificultado um pouco, mas eu acredito assim que a gente tem que perceber que as pessoas da área de saúde também precisam ser cuidadas. Uma das coisas muito interessantes é na época de política, né? Política, falar de política, de futebol, sabe? Esse tipo de coisa não é interessante dentro das instituições. Uma coisa que é interessante, que eu abordo sempre aqui, é que as pessoas evitem
de fornecer o seu celular para os pacientes. Por quê? Não dá muito certo, né? Não combina, né? Nessa abordagem integral da saúde. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a instituição ela tem que dar conta, né? Então tem que ter a hora que o pessoal liga no trabalho, não fora dele. Tem que ter uma gestão participativa e democrática, uma transparência na informação, comunicação em múltiplas vias e sentidos, trabalho em equipe e em rede, a valorização do profissional de saúde e condições de trabalho dignas. Como vocês podem ver, nós estamos passando por uma turbulência aqui no Centrinho. E não é difícil para ninguém. Eu acho que a gente está se acertando algumas coisas. Não está fácil, é difícil, mas a gente não pode perder a nossa essência de tudo aquilo que nós conquistamos como Centrinho. O que a gente ganha com isso? Acesso a um direito, antes só dispensado pelo serviço particular, diminuição do sofrimento psíquico e da angústia dos familiares decorrente da não permanência junto da criança hospitalizada. A gente viveu muito isso. Antigamente só ficava acompanhante quando a criança era excepcional, os outros não ficavam. Então a gente teve um ganho muito grande. Um acompanhamento permanente da situação da criança. Hoje a gente tem visita, permanência em UTI, a possibilidade de se sentir mais sujeito do processo de recuperação do indivíduo no ambiente hospitalar, porque antigamente a gente achava que realmente quem contaminava o hospital eram os pais de paciente, esquecendo que os profissionais de saúde nem lavar a mão lavavam, entendeu? Então a gente tem que ser muito parceiro nisso, né? Então, a gente conseguiu muita coisa com a parte de humanização. A condição de permanência e rodízio com outros familiares. Quem já vivenciou ficar o dia inteiro no hospital? Eu posso falar isso para vocês de cátedra, porque quando minha mãe ficou doente, na época do Covid, era uma situação diferente. Eu entrava às 7 da manhã e só saía às 7 da noite, a hora que chegava a minha irmã. E foi assim várias vezes na internação. Mas aí era um momento de uma pandemia. Hoje, se a pessoa não tem condição de ficar com o paciente, eu acho que o rodízio tem que ser de 3 em 3 horas. Ninguém aguenta ficar dentro do hospital sem assim, uma atividade maior com o paciente, né? O acompanhante é importante. Às vezes é um idoso, mas tem que ter um rodízio, porque senão a pessoa não aguenta ficar. Ela não vai ter qualidade. A gente está, às vezes, matando a pessoa que está do lado, né? Principalmente nos casos de Alzheimer. A pessoa está com Alzheimer, então troca, facilita a vida da família. Aí nós vamos ter o menor tempo de hospitalização, acesso às informações para o apoio, tratamento e promoção da saúde, o vínculo que humaniza e o maior reconhecimento do trabalho. O que a instituição ganha com isso? Menor tempo de hospitalização, a diminuição de gasto, a satisfação do usuário, ampliação da qualidade, o maior controle social, melhoria de vários indicadores hospitalares, que é a deshospitalização, o reinternamento, o controle de infecção hospitalar, o investimento em processo valorizado para a obtenção do certificado de qualidade de acreditação hospitalar. É isso que a instituição ganha. E as principais recomendações: saber ouvir com paciência, respeito mútuo entre os profissionais e familiares. É interessante isso, quer dizer que o funcionário não dá para conversar coisas particulares na frente dos usuários, falar de profissional, tentar falar que um faz melhor que o outro, porque se você não está resolvendo o problema do usuário, não dificulta, não dê problema, né? Saber ouvir com paciência, nós já falamos, empatia, quer dizer, se colocar no lugar do outro. Imagina, né? Se eu tivesse no lugar dele, como que eu ficaria?
uma ansiedade inicial, quer dizer, suportá-la, o fluxo de comunicação, facilitar os acessos e definir canais, mensagem única, evite que cada profissional apresente uma mensagem, a linguagem acessível, clareza, evite termos técnicos. Então, tudo isso vai facilitar a internação do paciente, mesmo na parte de ambulatório. Regras com sentidos claras para que todos entendam. Não é falar, é assim e acabou. Quer dizer, a última palavra é do profissional de saúde. Sensibilidade para com o momento, a informação no momento certo, orientação permanente, ter claro que é preciso repetir por várias vezes e ter paciência. Então, às vezes, eu comento também que às vezes o profissional falou não e eu falo um não diferenciado aqui. Eu pergunto o que o outro falou. Por que falou? Às vezes é a forma que a pessoa fala que ele não entende e não aceita. Educação em saúde, aproveitar o tempo de permanência para dar essas orientações, ou mesmo ensinamentos, como eu já disse para vocês, fase terminal, garantir a privacidade e facilitar o contato. A gente percebe que, no caso, não é o nosso específico aqui, mas no caso de paciente terminal, a importância da família ficar junto. Quando a gente montou a ouvidoria lá de Barretos, eu fiquei encantada num hospital que eu fui de câncer, não no hospital principal, no hospital que era de paliativo, onde tinha o quarto do paciente e do lado uma área onde a família toda podia passar ali e ficar ali o dia inteiro. Não só um acompanhante, mas vários. Locais reservados para informações, né? Evitar informação de corredor. Outra recomendação é conflito entre familiares. A gente tem muito aqui, a gente tem muito, porque às vezes eu percebo que nós trabalhamos com malformação. E eu percebo que muitas vezes o casal está em conflito da não aceitação da criança, ou de quem traz, ou a pessoa separou, quem que faz, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito com esses conflitos entre familiares, né? Evitar tomar partido, né? E para evitar realmente a violência e o risco que a gente corre. A solidariedade é importante, mas deve evitar o cuidado com as outras pessoas. Conflito entre equipe e familiares, quer dizer, mediação das chefias, fofoca, postura profissional, disputa e desconfiança da família. Porque a partir do momento que ela escuta uma fofoca, o que é bom, quem é ruim, aí é difícil. No caso de paciente crônico, o vínculo com a equipe, limites da relação. No nosso caso específico, no Centrinho, nós temos pacientes crônicos. Aqui eu sou paciente crônico, eles vêm por 21 anos. Então, esse vínculo com a equipe é importante, mas evitar esse tipo de relação que, assim, de telefone, de ligar para casa, é meio complexo isso. E crenças religiosas, evitar confrontos pessoais. Mãe aguenta tudo? Todos são responsáveis, tem que haver descanso e recuperação fora do hospital. Eu percebo, assim, que da parte de humanização, principalmente a mãe que está com a criança internada, ela não aguenta tudo. Ela tem limite e a gente tem que se colocar no lugar dela. Ela precisa descansar. Então, quando a gente percebe que ela está cansada, quer dizer, quando ela já entra para uma internação, já vê quem que é o substituto dessa mãe, quem que pode vir. Quando o paciente vem de fora, vamos perguntar quem que pode vir aqui cada 5 dias. Se tem filho pequeno, ela tem que ir embora para casa, ela tem que viver um pouquinho outro, entendeu? Então, a gente precisa ajudar nisso. Esse autocuidado dos profissionais, reconhecer as necessidades afetiva, física, intelectual e social, quer dizer, esse apoio psicológico é importante. O passo a passo, paciência, capacidade de ouvir e dialogar para uma relação saudável, aprender com os erros e obstáculos, fugir da tentação de achar culpados. Então, também eu percebo que
principalmente no caso dessas mães que ficam muito tempo com as crianças internadas, elas precisam de um apoio maior, né? Elas precisam de ter um apoio maior, constante, né? Uma reunião, uma atividade, onde elas saem um pouco daquele momento. Até porque eu acredito assim, que a UTI é um lugar estressante. Ela vai ver tudo ali, é um lugar pequeno. É como se fosse a equipe do centro cirúrgico, que vive ali enclausurada. Então, ela precisa sair, ter um momento, sabe, ter um momento de oração, ter um momento de sair, tomar um ar. Mas eu acho que a equipe, ela tem que ser solidária com isso, ela tem que falar para as pessoas, né? Porque senão ela fica do lado da criança o tempo todo, ela fica ali alienada, ela, sabe, fica ali, entendeu? Fica ali, sem nenhuma atividade. Então, eu acho que a equipe pode dar esse alento, esse afeto que ela necessita. O que a gente tem que evitar fazer? Tratar o indivíduo como uma disfunção orgânica. Ah, aquele paciente tem um problema, desvalorizar ou desconsiderar o saber da família sobre a criança, estabelecer um vínculo extraterapêutico, levar para o lado pessoal os sentimentos dos familiares. Às vezes as pessoas estão no limite. Então a gente tem que saber o que é pessoal, o que não é pessoal, omitir informações, falar claro para as pessoas, abusar do poder como defesa diante dos questionamentos das famílias. Às vezes a pessoa fala para a família, para alguém da equipe, eu vou para a justiça, né? Tem lugar certo para ela vir conversar. Então caminha, disseminar fofocas, criar panelinhas. E as pessoas ficam muito atentas a isso. Então, eles conseguem entender sobre isso. Realizar procedimentos invasivos diante dos pais, sem explicar o que vai acontecer. Gente, quem é mãe, pai, sabe disso, né? Qualquer procedimento, você tem que explicar o que vai ser feito. E a pessoa suporta aquilo, porque tem gente que não consegue ver. Apoderar-se da criança desvalorizando a família, né? Como é esse apoderar? Dar mais atenção para a criança, falando, a mamãe não cuida de você, essa coisa meio pejorativa. Tomar queixa dos familiares como questão social, não respeitar os próprios limites emocionais e físicos. Com todas as ações realizadas, você terá o reconhecimento do seu trabalho, porém deve esperar algum tempo para obter esse sucesso. E é coisa de empatia mesmo, né? A humanização e a qualidade da assistência, quer dizer, nós temos o paciente, o médico e a família do paciente. Eles têm o desejado, o desejável, o possível, o proposto e o realizado. Aí nós vamos ter o resultado. O desejado, quer dizer, a acessibilidade, o acolhimento, o atendimento cordial e competente, alívio dos incômodos e sofrimentos, a cura rápida, fácil e indolor, informações e orientações. O acolhimento tem que ser considerado em 3 aspectos, quer dizer, o interpessoal depende de quem acolhe, o estrutural depende das condições materiais de acolhimento, e o funcional depende da forma como a rotina de atendimento está programada e é realizada. O desejável, um atendimento competente, um diagnóstico correto, um tratamento eficiente e eficaz, uma recuperação e proteção da saúde, uma reabilitação de deficiência, reintegração social e baixa relação custo-benefício. O proposto é a competência de uma equipe de saúde, recursos materiais e humanos, um planejamento assistencial e, principalmente, a vontade de fazer. E o realizado, antecedentes e as circunstâncias, a psicologia do doente, o conceito do médico e da instituição, como foi o atendimento, as informações que foram dadas ao paciente, a confiança no diagnóstico, característica da prescrição, a situação econômica do doente e uma adesão. A humanização e a qualidade da assistência. O que é desejado, desejável, possível e proposto sempre pode ser realizado. O resultado é preciso considerar todos os valores, inclusive os não médicos.
Hoje a gente percebe que os nossos serviços de saúde, a gente tem recepção administrativa burocrática, a pessoa que está precisando ser internada, às vezes é muita burocracia, é difícil, né? O atendimento por ordem de chegada, as filas com baixo acolhimento, sem classificação de risco, né? Então, hoje, basicamente, tem a classificação de risco, é super importante, para saber quem passa na frente ou quem não passa. O atendimento nas urgências de emergência com baixa capacidade instalada e sobrecarga com atendimento de baixa complexidade. Pouca resolutividade dos serviços. Retaguarda da assistência especializada insuficiente para a rede básica de emergência. O atendimento médico centrado versus a fragmentação da assistência. Sofrimento e baixa qualidade de vida nos profissionais de saúde, baixa remuneração, vários vínculos empregatícios, capacitação técnica inadequada. Então, a pessoa trabalha de manhã, de tarde e às vezes à noite. Então, isso é complicadíssimo. Uma das coisas que a gente percebe muito é a desmotivação profissional, a falta de vínculo e baixa responsabilização, o modelo de gestão vertical, baixa participação dos servidores. Os desafios a serem superados, ampliar o acesso com qualidade, superar a prática profissional centrada na dimensão biológica, integrar o trabalho dos profissionais de saúde com a equipe e capacitar os trabalhadores de saúde. O desenvolvimento científico-tecnológico tem trazido uma série de benefícios, mas tem como efeito adverso a incrementação e a desumanização. Objetividade da ciência é a eliminação da condição humana da palavra, que não pode ser reduzida a mera informação de anamnese. O ato técnico, por definição, elimina a dignidade ética da palavra, que é pessoal e subjetiva. Precisa ser reconhecida na palavra do outro. A instituição de saúde pode ser nota 10 em tecnologia e desumana no atendimento, tratando as pessoas como objeto de intervenção técnica, sem serem ouvidas em suas angústias, temores, expectativas ou sequer informadas sobre o que está sendo feito. Humanizar a assistência à saúde, nós temos a palavra do usuário, a palavra dos profissionais de saúde, para ter uma rede de diálogo, porque nós vamos promover ações, campanhas, programas e políticas assistenciais a partir do respeito, do reconhecimento mútuo e da solidariedade. Parâmetros para a humanização, atendimento dos usuários e trabalho dos profissionais. Para que serve? Para análise, reflexão e elaboração das ações, campanhas, programas, políticas assistenciais que orientem um plano de humanização dentro da instituição. O objetivo é criar uma cultura de humanização para promover a conjugação cotidiana do verbo humanizar. O processo de humanização dos serviços de saúde nos coloca frente à dupla tarefa: refletir sobre a realidade do sistema de saúde como um todo e sobre a particularidade de cada instituição, cada situação, criar soluções de enfrentamento dos desafios e otimização das oportunidades. A participação do usuário, a universalidade do direito à saúde, foi instituída na Constituição Cidadã em 88, e considerar a participação da comunidade. A ouvidoria, trabalho na sala de espera, a preparação das altas, o alojamento conjunto, ampliação dos horários de visita, recursos eficazes para estimular a participação cidadã, ampliar os direitos dos usuários e legitimar o prestígio das instituições de saúde. As restrições que muitos hospitais colocam em seus usuários e familiares em termos de regras e horários é uma longa herança de cunho autoritário. Questionar e reavaliar as regras que restringem o acesso e a participação das famílias e usuários, propiciando formas mais abertas e livres de interação com a administração. Para o processo de humanização de saúde, é preciso perguntar diariamente: o que estamos fazendo é humanizante ou não? Por quê? Fazer um diagnóstico da situação hospitalar, elaborar e implantar plano operacional de ação de humanização, avaliar resultados da implementação do processo de humanização.
E humanização é também visita da equipe multidisciplinar ao leito, prontuário único, projeto terapêutico, inclusão da família no plano terapêutico, referência e contra-referência na continuidade do tratamento e qualificação da atenção nas urgências, como a classificação de risco, que é no caso do pronto-socorro. A política de humanização em saúde deve ser um instrumento de transferência de um poder centralizado que envolve naturalmente o risco e responsabilidade para um poder compartilhado no qual diferentes instâncias, profissionais, pacientes e gestores possam sustentar o delicado processo de prevenção e assistência. O atendimento humanizado não é o que se sabe, mas como se usa esse saber. Muito obrigado por poder participar e falar com vocês. Estou na ouvidoria diariamente e o que vocês precisarem, estou à disposição. Tá mudo, Maria Inês. Eu gostaria de agradecer a participação da professora Irene Bachega. Ela é ouvidora do Hospital em Bauru do Centrinho, ela é enfermeira, tem vasta experiência, e a gente realmente é excelente a abordagem que ela fez. Né? Eu queria, assim, destacar alguns pontos que eu achei importante, anotei a fala dela, com relação à humanização, quer dizer, sem comunicação não há humanização. Acho que esse é o ponto importante que ela destacou, né? E saber se comunicar, como ela diz, é você saber ouvir, você observar os gestos da pessoa, você tem uma postura corporal, você tem empatia, respeito, solidariedade, né? Respeito às diferenças. Então, são pontos, assim, muito importantes no nosso trabalho do dia a dia. E com relação à experiência de humanização do Centrinho, eu vivenciei várias décadas lá, e realmente, como a doutora Irene falou, o serviço social tinha grupos, né, de acolhimento, tanto aos casos novos, como o paciente que seria internado. Então, é muito importante essa fala com esses pacientes, essa orientação, para que eles fiquem assim mais tranquilos. Além da recreação, como a professora Irene comentou, tinha teatros, até hoje tem participações. A própria Profis, que é uma casa de apoio, acolhia esses pacientes, também é uma extensão dessa política de acolhimento do Centrinho. Então, a humanização, pelo que eu entendo, né, é acolher. Para mim, a palavra-chave é acolher as pessoas, é você propiciar uma escuta qualificada, né? E eu participei no Centrinho de uma comissão para avaliar o hospital ser reconhecido como hospital de ensino. E uma das exigências é que tivesse um grupo de humanização hospitalar. Então, foi formado, na época, esse grupo. Então, acho que muitos locais que vocês trabalham devem ter algum grupo, logicamente, alguma ação de qualificação. Então, como eu falei, então, humanização é acolher, você tem que ter uma escuta qualificada. A questão do ambiente que ela ressaltou também, a ambiência. Você tem que criar espaços saudáveis, acolhedores para o paciente, isso é fundamental. Então, humanizar é reconhecer o que o outro traz consigo, né, as suas necessidades, as suas expectativas, não só a questão biológica da doença, mas os sentimentos que eles, né, as angústias que ele tem, tudo isso vai interferir no tratamento. E eu também queria destacar nessa fala nossa, que se a gente observar os direitos dos pacientes no serviço de saúde, né, eles destacam que toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados. Isso é muito importante. Em ambiente confortável, acessível, e também toda pessoa tem direito à informação, porque sem informação você não vai conseguir humanizar as ações. Né? Eu fiz alguns pontos que eu achei importante, mas eu gostaria agora de abrir para vocês, quem gostaria de falar, o que vocês entendem por humanização, se vocês têm alguma experiência, algum grupo
que vocês participam, alguma ação no local de vocês, tá bom? Então, fica aberto aí. Alguém gostaria de falar? A Cláudia da Fissur. Vamos lá, então, Cláudia. A Cláudia e a Sônia Inês, né? Duas. Então, vamos, a Sônia Inês primeiro. Fica aberta a palavra, então, para a Sônia Inês. Ok? Sônia Inês, está aberto. Não está conseguindo falar? Então... Oi. Ah, ok. Você levantou a mão, Sônia, você gostaria de fazer alguma colocação? Não, eu não levantei a mão, não. Eu sei que falou de mim, mas acho que foi outra pessoa ali que está com a mãozinha, que levantou primeiro, a M ali, ó, não sei quem que é M. Ok. É a Maria Cláudia, eu achei que você também tivesse. Tá, depois, se der, eu falo. Tá bom. Então, Maria Cláudia, da Fissur, de Curitiba. Vamos ouvir a Maria Cláudia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gente, não vou abrir minha câmera porque eu não sei o que aconteceu. Ela não quer abrir, tá? Tudo bem, Maria Cláudia. O atendimento humanizado é uma das coisas que eu replico muito e tento passar muito nos usuários aqui da Fissur, né? Como eles vêm do centro de referência e aqui fazem reabilitação apenas com fonoterapia, psicoterapia e o atendimento com serviço social, eles chegam muito secos, eles não querem se abrir muito. E eu percebi que esse trabalho de escuta, de acolhimento, de trazer a informação, o acesso ao direito, traz para eles uma segurança maior no nosso trabalho. E aquilo que eu achava tão difícil, que era esse primeiro contato, hoje já não sou eu mais que estou fazendo, são eles que estão me procurando para dividir, né? E chega em outro hospital e fala, mas minha filha foi operar, chegou lá, não foi atendida da maneira que eu gostaria, então nós fazemos o acolhimento aqui, não podemos mudar o atendimento do lugar, não tem como fazer isso, mas temos como fazer o nosso com excelência, e é o que a gente tenta fazer constantemente. Então, eu acredito que assim, não dá para tirar uma vírgula, né, do que a Maria Inês trouxe. Eu acho que é por aí mesmo, é interessante você ter empatia, saber dividir o que a pessoa está falando no momento do nervoso, o que ela está falando realmente pessoal com você. Eu sei que é muito difícil, mas deixar os problemas na portinha antes de começar a trabalhar e quando sair recolher. Eu sei que é uma fala muito uma fala muito comum, mas é o que a gente precisa fazer, porque senão a gente não consegue dar o melhor no nosso cotidiano profissional. E assim como nós, as pessoas que nós atendemos também estão passando por lutas diárias, né? E se cada um for jogar suas lutas no outro, não teremos um atendimento com excelência e não faremos um tratamento adequado, né? Então, assim, eu amei, eu acho que é por aí mesmo, e fico feliz em ouvir tudo que ela falou e saber que em algum momento eu faço aquilo ali também, então é sinal de que eu estou no caminho certo. Obrigada. Bom. Obrigada pela sua participação, muito importante a sua fala, né? Realmente veio de encontro essa política de humanização que a gente tem defendido aí. Mais alguém gostaria de falar? Está aberto aqui. Alguém gostaria de falar? Eu acho que a Margarete Cuba tinha erguido a mão, Marinês, não sei se ela ainda está por aqui. Margarete? Isso. Então. Oi. Vamos lá, então, Margarete. Ainda bem que eu estou com o presidente aqui da rede, professor Jorge, que ele está de olho aqui, ó. Obrigada, Gerda. Que bom. Tá. Margarete, bom, né? pode falar, né? Então, é a primeira vez que eu participo, né, da reunião com vocês, mas eu achei muito interessante mesmo essa discussão sobre a humanização, né, que é algo, assim, muito importante. E me remeteu também, vou falar só um pouquinho rapidinho, de algo que eu vivenciei, né, na época da Covid.
Eu fiquei muito ruim, fiquei em casa, meu marido ficou hospitalizado, ficou internado, né, no hospital, e assim, foi uma angústia muito grande, porque a gente não tinha contato, não podia ficar, não podia, né, fazer visita, nada, e passou-se 2 dias, no terceiro eu já estava muito ruim e não tinha notícias, né, dele. E aí o hospital disponibilizou a chamada, né, de vídeo. E isso, assim, ajudou muito na nossa recuperação. E na recuperação dele também, né, porque a gente conversava todos os dias, pelo menos 15 minutos, né, todos os dias, e ele me falou que ajudou muito demais, porque ele tinha notícias, né, nossas de casa, e aí eu achei muito importante essa questão, né, eu achei muito humano isso, né, de pensar no familiar, no outro que está do outro lado, né, e que fica angustiado. Bom, eu queria falar aqui um pouco da instituição, né, e aqui na instituição, nós também pensamos muito nisso, nessa questão do paciente que chega, né, e do familiar também. Nós temos uma sala de espera, né, onde geralmente as mães, né, acompanhante, né, do paciente que fica aguardando o atendimento, e nós fazemos um trabalho de sala de espera, né, chamamos essas mães ou responsável que está ali no momento, juntamente com a psicóloga, né, o serviço social e a psicologia, e a gente disponibiliza 30 minutos para elas, para conversarem, trazerem as angústias delas, para estar, sabe, orientando também, né, e elas trazem muitas coisas, muitas angústias a respeito mesmo do tratamento, né, do filho, ou de casa, algum problema que está vivenciando. Então, eu acho que é um momento, assim, de acolher, né, de acolher, de estar presente ali, né, de trabalhar essa angústia que elas trazem. Então, essa questão da humanização, como você colocou, Marinês, é o acolher, e eu penso que sim, é o acolher naquele momento, é muito importante a gente estar acolhendo, né, a pessoa nessas situações. Muito bom. Margarete é de Presidente Prudente da FIP, tem um trabalho maravilhoso, associação. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Eu já visitei a associação, então é muito importante a sua colocação e realmente o trabalho que vocês têm desenvolvido aí, tá bom? Muito obrigada pela participação. Muito obrigada a você também. Se você é a primeira vez está participando, se você não se cadastrou no grupo, aí a gente depois manda o formulário para você, e a gente fica com os dados direitinho, né, para convocação, questão de certificado, tá? Ok? Sim, mais alguém gostaria de falar, gente? Bom, eu só queria, assim, nesse finalmente aqui, que a gente se propôs até as 15h30, a Irene até comentou que o Centrinho está passando por uma fase difícil, né? Por quê? Porque o Centrinho, hoje, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, ele foi incorporado pelo HC, que é o Hospital das Clínicas, em função do curso de medicina. Então, realmente está havendo toda uma reestruturação da equipe, do trabalho, é um momento, assim, de mudança. Então, a gente está acompanhando, e a gente espera, né, que seja feita a melhor gestão possível. Mas é um momento, né, difícil, porque nós temos os funcionários da USP e hoje eles estão sob a gestão de uma OS. Né? Então, estamos acompanhando, mas continuam os atendimentos. Logicamente, a prioridade é para o Estado de São Paulo, para a Divisão Regional de Saúde, né, da nossa região, que é a DR6, que engloba cerca de 80 municípios, mais ou menos, mas os pacientes que estavam matriculados, né, continuam sendo atendidos, tá bom? Então, essa é a informação que eu queria dar. Mais alguém gostaria de falar? Senão eu passo a palavra para o Jordan aí, se ele tiver mais alguma complementação, para a gente poder encerrar. E lembrando, gente, que a próxima reunião nossa do grupo, eu confirmei ontem, vai ser dia 22 de novembro, é uma quarta-feira também, às 2h30 até às 3h30, ok? A gente depois confirma com vocês, nós vamos ter a palestra da Thalita Stabile,
ela é doutora em serviço social, é assistente social do Centrinho, e ela vai abordar a questão do trabalho do assistente social, né, em termos de programação, de planejamento, né? Então, vai ser uma palestra assim, muito interessante também, tá? Ela vai falar realmente sobre a modelização do serviço social em programas de fissura. E essa proposta dela pode ser adaptada à realidade de vocês também. A Sônia Inês e Jacirema levantaram a mão. Vamos lá, então. Agora, a Sônia Inês, depois a Jacirema. Sônia Inês, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Então, não, eu quero fazer uma participação bem breve, complementando também o que a Margarete falou aí. Eu sinto que nós, da AFIM, nós estamos, assim, num caminho certo quanto à humanização e que nós temos também o nosso grupo de acolhida, de orientações, que é feito até por mim e pela psicóloga, e a gente tem recebido, assim, muitos elogios de várias pessoas que vêm até de outros lugares, estado, que recebeu uma acolhida, um atendimento que diz, né, como a gente sabe, hoje em dia até ser raro, vamos dizer assim, que como a nossa linda palestrante falou bem, pois bem colocado, nosso mundo está muito robótico, né? Infelizmente, a gente não vê muita participação de pessoas que estão, assim, trabalhando com uma vontade. Às vezes ela está ali porque ela precisa trabalhar, porque é o trabalho, porque é o dinheiro, é a parte financeira, ela também está esgotada, ela não está tendo assistência para poder dar aquele melhor dela para aquele usuário, para aquele paciente que chega totalmente desprovido e desesperado e tenso, doente, família desesperada, e ambos estão doentes. Então, assim, infelizmente, são poucas situações que a gente ouve dizer que teve um bom atendimento, que é humanizado, que quando não é a parte humanizada, é a parte estrutural, alguma coisa sempre está em déficit. As pessoas hoje parece que não conseguem, tudo muito corrido, não tem tempo para ouvir o outro, já vai logo despachando já, porque, né, tem muita demanda. Então, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo assim cruel, triste, ainda parece que, não sei se pela pandemia, mas ou foi só uma soma, porque a pandemia não é a total culpada disso, foi só uma somatória, mas estamos, assim, um tanto quanto enlutados ainda. E o que eu posso dizer? A gente só quer e deseja que as coisas possam melhorar e que a gente possa ver o outro com mais empatia. É isso que eu queria só contribuir e espero, né, ter colaborado e agradeço muitíssimo esse encontro hoje que eu pude estar participando de fio a pavio. Que bom, Sônia. Muito importante sua colocação, né? Realmente a FIM desenvolve um trabalho também muito importante. Eu tive a oportunidade de conhecer a FIM desde quando ela foi criada, foi fundada, que era uma mãe coordenadora, que era Celeste Ribeirete. Já estive lá outras vezes, e realmente eles têm associação de apoio, tem um centro de atendimento, de reabilitação. Então, realmente é um trabalho, uma equipe maravilhosa. Viu? Então, parabéns pelo trabalho e pela sua colocação. Obrigada. Vamos ouvir a Jacirema? Jacirema, nossa assistente social transamazônica. Vamos lá, minha amiga. Oiê, tarde a todas. Não, eu escutando a Maria Irene, a gente viu quem começou a história da fissura pelo AGRAC, pelo Centrinho, pelo Núcleo de Pesquisa e Reabilitação, aprendeu tudo isso e hoje pratica de forma que é uma forma que deu certo e vai dar, e eu não vejo como mexer nisso.
Aquela visão de 30 anos atrás, ela continua muito forte e muito necessária, né? Eu, por exemplo, o acolhimento jamais deve faltar quando você vai conversar com um grupo. Esse acolhimento, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Aquela pessoa chega de mala e cuia e não sei nem por que eu estou aqui, me trouxeram aqui na porta. E se você não der aquela paradinha, dizer, olha, hoje não vai ter a cirurgia, hoje vamos só se conhecer, né? E ali você elimina um monte de estresse, né? E a sequência do que vai apresentar a casa, apresentar as pessoas, apresentar o mundo da fissura, onde por muitos anos vai estar ali. E eu acho isso aí de fundamental importância, né? E outra coisa que eu acho que o serviço social não pode abrir mão é um atendimento em grupo quando um assunto é particular. Vou te atender aqui no corredor, vou te atender sentada aqui na cadeirinha. Eu nunca abri mão desse espaço meu, eu e a pessoa, eu e o usuário, como diz a Maria Irene, né? Atender essa pessoa ali de forma diferenciada. Então, eu acho que isso é muito importante. Nessa conversa íntima, ali você tem empatia, ali você entende a pessoa pelos gestos, né? Como que é essa família, ali você entende em que mundo que ela vive, quais os seus hábitos, quais os seus costumes, e quando você entra nesse mundo do paciente, você adere a ele ao tratamento. Ele passa a vir para você, ele passa a entender e a escutar aquilo. E eu te falando hoje de uma experiência que um teste recente é com um índio Munduruku lá em Santarém. Eu não estou em Santarém, mas quando eles querem alguma adesão do índio, da família do índio, por tratamento, os profissionais de lá ligam para mim e dizem, olha, fala isso e isso, porque ele só atende o que você fala. E isso é porque a Jacira é uma gente boa, legalzinha, melhor que os outros? Não, é porque eu entrei no mundo deles. Eu tentei entender a forma, e não, como disse a Maria Inês, eu não fui lá tentando mudar a regra, né? Então, é isso que também a gente não deve abrir mão. Conheceu essa dinâmica, conheceu os problemas, aí você sabe por onde, tecnicamente, a gente passa 5 anos numa faculdade, dizer, ela é uma mulher boazinha. Não, ali, tecnicamente, eu aprendi por onde eu vou começar a lidar com esse problema. Como que eu vou achar a solução desse problema? Né? Qual a prioridade? E essa conversa que a Margarete falou do acolhimento junto com a fome ali, e essa conversa como quem não quer nada, brincando, contando uma piada, ali sai preciosidades também. Ali sai coisas que nenhum consultório, da nossa arrogância, eu aqui, você de lá, você me conta, e a pessoa se fecha, mas lá fora, no cafezinho, no lanche, na brincadeira, sai aquela informação importante para o resto da equipe. E isso, gente, para mim é coisa de serviço social, entendeu? E não adianta dizer que o doutor vai lá, eles morrem de medo. E quando você tem essas informações e leva para o resto da equipe, isso também tem um valor inestimável, né? E as informações colhidas ali passam para o resto da equipe. Então, eu queria dividir com vocês essa minha prática e esse entendimento de que a Jacirema hoje é uma mulher boazinha, de norte a sul, isso, aquilo, mas é em cima de você se adaptar ao ambiente dessa família. Aquele ambiente que, às vezes, a gente fazia na visita domiciliar, que eu acho que hoje não é suficiente você só fazer a visita. E a gente está se propondo a ser o profissional responsável para que esse paciente não abandone o tratamento. E se eu tenho essa função, eu tenho que captar de alguma forma essa pessoa aderir ao que eu quero. E por isso o valor do assistente social também nas associações de pais. Entendeu? Então, assim, eu queria muito que a gente, enquanto serviço social, se ligasse nas associações. Mas serviço voluntário? Sim, voluntário. Eu trabalhei até 1h da tarde, 4h tem reunião do voluntário. Sim, faz parte do meu trabalho lá. Porque se esse paciente não adere ao que o serviço está falando para eles,
eles não vão ficar os 20 anos, como a gente tem conhecimento do que se fala aí como protocolo de tratamento, tá? Então, assim, eu queria deixar essa minha experiência e isso reforçar o convite, né, que o Jordan já falou, o Marinês, com esse nosso encontro, né? E da importância de não ter eu não estou no serviço público, eu não trabalho num local que tem fissura lá do Palatina na cidade, mas eu comecei ligando para Bauru e dizendo: tem certeza que esse paciente vai aí se ele está com anemia? Aí diziam: não, então não manda, nós vamos remarcar. E aí eu facilitava o acesso a um exame para ele não voltar, não ir para Bauru. 10 horas de viagem com anemia e chegar lá no ser operado. Eu estava em algum grupo, eu estava no serviço de fissura, nem tinha aqui. Mas, então, assim, não vamos pensar numa coisa lá em cima, grande, e se a gente não der o primeiro passo. Então, a gente só vai saber o que acontece no milésimo passo na hora que eu der o primeiro, tá? Esse é meu recadinho. Obrigada. Recadão, né? Não é recadinho, não, Jacirema. Jacirema, eu acho que você tocou num ponto importante e a gente não pode esquecer que toda essa filosofia que o Centrinho plantou e desenvolveu foi em função do Dr. Gastão. Com certeza. Foi o nosso mestre, né, a nossa inspiração. Ele sempre valorizou a equipe, o serviço social. Ele era uma pessoa humanizada por natureza, entende? Então, realmente, ele passou essa filosofia de acolhimento, de amor, de atenção para os funcionários. Então, e justamente essa filosofia, muitas vezes, ela foi transformada também em outras localidades. Então, a gente fica... Eu vou só te interromper e dizer, todos os serviços de fissura que começaram com o modelo do Centrinho de Bauru, começaram com aquele modelo, inclusive, da Profis, estão todos organizados até hoje. Sim. Ninguém se contrapôs, ninguém quis fazer um negócio diferente, ninguém achou que aquilo era errado. Quem seguiu essa filosofia, que não se falava em equipe multidisciplinar, não se falava numa associação como uma parceira do serviço de fissura, já existia naquela época. Nós, aqui no caso de Joinville, nós fomos redondinhos seguindo o mestre. E por isso o serviço hoje é respeitado, humanizado e uma das referências aqui no Brasil por causa dessa história, desse envolvimento. Parabéns. Joinville realmente tem um trabalho maravilhoso, porque eles também têm a Profis Joinville e tem o Centrinho, que é uma parceria muito importante. Tem Profis Concórdia, Profis Oeste, Profis Brasília. Algumas não utilizaram o Profis, tem outras, né, como a FIP, que está aí hoje, mas a FISUR, mas são associações de apoio aos pais. E a Profis teve mudanças, ela reformulou todo o seu trabalho, eu estou dando essa informação, alugou-se boa parte do prédio, mas ela ficou menorzinha, mas ficou bem, vai ser um trabalho de continuar de acolhimento às famílias. Nós não temos alojamento, temos sala de descanso durante o dia, das 8 até 4h30, 5 horas da tarde, mas a ideia é depois, futuramente, fazer convênios com pensões ali próximas, e futuramente, se for possível, voltar a funcionar 24 horas, como sala de descanso. Mas está bem, inclusive, onde eu estive na posse, eu fui fundadora da Profis Bauru em 75 e continuo na diretoria até hoje. Já mudei tudo que é carga, que nem a Jacirema em Joinville, já fui de tudo. Aí, ontem eu assumi, teve eleição e posse da nova diretoria, então, né, a gente está compromissada com essa causa. Bom, gente, acho que a gente poderia, então, finalizar foi muito bom. Oi? Vou só agradecer, que eu não estou vendo, mas eu vi um comentário, de repente, a Jarlene, é uma mãe lá de Santarém, que é nossa parceira desde o primeiro ano. Se a Jarlene estiver por aí, muito obrigada, Jarlene, por estar junto com a gente. Que bom. Inclusive, eu vou ler esse comentário aqui,
pessoal perguntou se vai ser disponibilizado os slides, eu respondi que vai ser disponibilizada a gravação deste encontro nosso, tá bom? Muito bom, muito bom. E a Elisane também comunicou que ela está assistindo junto com a Eunice, lá em Fortaleza. A Eunice fala que foi uma excelente palestra, fico feliz em saber que estamos no caminho certo, tentando melhorar a cada dia. Adorei nosso encontro, a Sônia Inês, da FIM de Maringá, disse a temática importantíssima para o momento em que vivemos. Realmente está faltando empatia, informação e atenção à causa pesquisada, tá bom? Gente, então, olha, vamos encerrar. Muito obrigada pela atenção, e o próximo encontro, então, deixa agendado 22 de novembro, mas a gente vai avisá-los no grupo, tá bom? Obrigada, viu? Um beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigada, Jordan.